e não como bem ou como mal. Você reconhece ele como uma característica necessária para o seu processo. Então você se identifica. Você então agrega consciência. Você vê que você teve que cair vezes suficientes naquele buraco até que você agregasse estado consciencial para que não precisasse mais cair. Quando a gente é aluno na escola, quando a gente vai para a recuperação? Quando a gente passa o ano brincando. Então a gente vai entrar em recuperação e repetir o ano quantas vezes? As vezes necessárias até parar de brincar. É só isso que o universo faz. Igual para todo mundo. E não se esqueçam que essa é uma das múltiplas realidades do nosso ser. E não se esqueçam que dentro dessa onda existem vários de nós mesmos trilhando experiências diferentes. Então tem um de mim católico, tem um de mim evangélico, tem um de mim espírita, tem um de mim bandido, tem um de mim, de todas as hipóteses, de todas as possibilidades que o meu ser tem a necessidade de vivenciar. Em superposição, em simultâneo. Muitas vezes a gente vê alguém, uma pessoa, e diz assim: ah, pobre coitado, eu não vou explicar a física quântica para ele, porque olha o estado dele, ele não sabe nem abrir a boca para falar. Você está olhando apenas por uma projeção da realidade de um ser que pode ser a sua própria onda portadora. E você está desclassificando ele, porque o seu superego olhou e disse: como eu vou ensinar para ele isso? Tadinho dele, ele não sabe nem falar. Tudo sempre relacionado a uma linha que você mesmo define. Sempre. Eu sou o centro. Eu sei, vocês não. Eu tenho que escolher. Não, ó, aquele cara dali tem cara de que é um cara inteligente, eu vou ensinar para ele. Aquele ali não, aquele ali, pô, pelas palavras que ele me falou, não, acho que ele não tem estado suficiente para entender. Talvez ele seja o propósito da sua expansão. E você ainda não descobriu. Por quê? Mais uma vez você quis definir uma linha. Quem é que sabe e quem não sabe. Então, esse documentário Efeito Sombra foca também essa questão. Então vamos assistir esse trechinho, é um trailer pequeno, mas muito interessante. Não é livro, então? É documentário. É livro. É, não, mas eu digo, esse é um documentário, né? Aí a gente falou em efeito sombra. All of us have shame about things that have happened to us. We've all gone through difficult times. A certain point in life, it's about saying, I have been through what I've been through. I've succeeded in some ways, perhaps, but I've also failed in some ways. I've been strong at times, but I've also been weak at times. The issue is, what am I going to do with all of that? We address these issues so we can quiet our minds, heal our bodies, and get closer to our heart's desires. All of the work we do on the shadow is to get us to this point where we can forgive. It's embracing authentically who you are and not being ashamed of it. If you want authentic peace of mind, creativity, kindness, compassion, joy, then you've got to understand your shadow and be okay with it. Celebrate it. What if you knew that everything that was happening right now is happening to support you in stepping out of the smallness of your darkest thought into the brilliance of your biggest dream? You can't fight darkness with darkness, but you can switch on the light. If you take this journey, I promise you that you're going to experience more love, more happiness than you've ever had before. Mais uma vez, tudo sempre conduz para a mesma informação. Tudo que nos rodeia, tudo. A pior doença que você possa ter, aceite-a. Não se recrimine, não se culpe daquilo que você tem. Aceite-a e veja que se você tem, faz parte de um processo da sua criação. A partir desse momento, você deixa, porque não aceitar significa que você está trilhando caminhos e marcas do que seria bem ou mal. Você está separando, você está trilhando crenças e definindo
que a doença pode ser boa ou mal. Se você tem, é porque é para ter. Se você vive, é porque é para viver. Se não fosse, não existiria, você não viveria. Que Deus é esse que a gente acredita, que cria algo sem sentido, para ser descartado? Que figura é essa? Então, que constrói tudo, que de vez em quando a gente quebra uma perna, um braço. Que Deus é esse? É um Deus que esqueceu de mim? Que onda portadora é essa? Se ela tem um sentido de expansão, é porque essa causa que você caracterizou como mal tem um efeito. Qual? Você sabe. Olhe para você, veja o que te rodeia. E a pergunta é essa. E a resposta então virá. A única intenção, respondendo aquelas perguntas anteriores, como? Você sabe. Não pergunte a resposta fora, porque fora é a ilusão do seu próprio interior. Então, sempre olhe para dentro. Não procure mestres do lado de fora, assim como Jesus próprio dizia. Jesus dizia que igreja sois vocês próprios. Em momento algum, Jesus criou a igreja. Alguém aqui que tenha estudado, seja o que for, sabe qual foi o nome da igreja que Jesus ou qualquer um desses mestres tenha criado uma igreja? O nome dela. Alguém sabe? Tudo isso foi criado por pessoas posteriores, seguidores, que pegaram nessa doutrina e quiseram realmente colocá-la como uma doutrina, que também é essencial. Para quê? Para que aqueles que precisem de doutrina e mestres, com o tempo vejam que afinal não precisam. Porque senão não era colocado. Porque o cara só vai saber que não precisa de mestre, nem doutrina, quando ele tiver uma. Aí ele vai dizer, afinal, o que o mestre diz, eu sei. Então eu não preciso de mestre, porque eu sou o meu próprio mestre. Ninguém tem que criar seguidores de absolutamente nada, de conceito algum, de dogma algum. Ninguém tem que idolatrar absolutamente nada. Você tem que se idolatrar a você. Você é o co-criador. Então idolatre-se a você. Aceite você. Aceite aquilo que você vive. Aceite e interaja com essa realidade. Essa é a resposta. A resposta é, primeiro, identificar o que você é e depois aceitar. E saber que você é um propósito da cocriação. Enquanto você trilhar... Olha, desculpe. Se eu me idolatro, eu estou fazendo de mim um ídolo. Isso. Não estou aceitando. Não, então, aí eu vou te explicar. Não é idolatria para crescimento de ego. É idolatria para reconhecimento. Não a idolatria para que você próprio se ache um ídolo. Mas a idolatria da expansão consciencial. A idolatria de sentir o todo como um. De sentir você agregado ao todo. É essa a idolatria. A idolatria de sentir, de se conectar com o todo. De olhar para você e dizer, sim, sou eu que crio. Porque aí vem a aceitação. Exatamente. É essa aceitação de tudo que nos rodeia, que faz com que você permeie realidades distintas. Então, dentro desse propósito, do caos aos fractais, a gente tem primeiro, para entender um ponto, o que é fractal. Fractal vem do latim, que é fração ou quebrado. Ou seja, fractal é uma parte do todo. É uma forma de expansão. Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original. O fractal e a holografia são semelhantes. Exatamente o mesmo processo de criação. Essa onda que eu mostrei para vocês, que a gente chamou de onda portadora e onda consciencial, agora chega a grande pergunta: como é que essa onda é infinita? Até agora eu falei para vocês que ela seria infinita e que ela se autocriava. Mas como? De que forma? De forma fractal. E a gente vai ver o que é.
essa onda que eu falei para vocês, que existe uma portadora, existe uma consciencial, e que essa portadora nada mais é que uma consciencial de outra portadora, e assim sucessivamente. Como é que se dá essa expansão dessa onda? De forma fractal. A gente vai entender, sendo ela uma expansão fractal, aonde entra a teoria do caos, aonde entra a reação em cadeia de que o bater de asas de uma borboleta na Austrália pode causar um furacão do outro lado do mundo. Aquele tal sinal verde que foi colocado aqui, muito bem colocado. Se houver um acidente, a repercussão é caótica. Caótica significa propagação, assim como um dominó, onde uma pequena criança sentada consegue derrubar um adulto idoso sentado num trono bem maior. Uma pequena criança com um pequeno gesto. Então, qualquer movimento que seja feito, deixar cair um lápis no chão, um simples movimento, faz desencadear um processo a nível mundial. E tudo isso está interconectado. Quem controla tudo isso é todo o processo consciencial. Porque ele visa sempre todos os caminhos possíveis para um processo de expansão. Então, aqui a gente vai entender, vamos ver esse trecho, porque a descrição de fractal, fração do quebrado, é um objeto geométrico. Vamos entender com um vídeo, para ilustrar melhor essa nossa imagem, do que seria essa propagação fractal. Reparem que o vídeo vai começar aqui com uma imagem. Agora fiquem atentos, a imagem está sendo projetada. Essa imagem é uma imagem que tem outros pedaços. Vejam ela como um todo. E agora vamos ver como se propaga a onda fractal dentro desse processo, para entender como a onda portadora é também uma onda consciencial infinitamente para os dois lados. Ok? A gente vai ver isso agora visualmente para clarear a ideia. Reparem que quando o padrão parece se perder, ele volta a se repetir. Isso, na verdade, é o Acabou com resultado ele. de uma fórmula. Isso. Isso aqui é o resultado de uma equação matemática colocada num computador, um supercomputador, que descreve, através de imagem, o que seria um fractal. Tudo na natureza